Muito boa tarde a todos que acompanham mais essa programação da Caravana de Cultura da Rede IPES-GO Goiás. Nós temos imensa satisfação de dar continuidade à programação dessa semana e hoje a gente tem uma roda de conversa onde a gente está conversando sobre cultura popular. Nessa programação nós abrimos espaço para a discussão com o pessoal vinculado aos movimentos da cultura tradicional, da cultura popular, da região da Chapada dos Veadeiros. Vamos ter conosco hoje a participação da Daniela Ribeiro, do Encontro Raízes, da região da Chapada, assim como a participação da Luciene Calunga, que é uma das membros e representante do Quilombo, na região também de Cavalcante, Chapada dos Veadeiros. Nós estamos agradecendo a disponibilidade, a presença da Daniela, da Lucilene, essa roda de conversa que surgiu de uma aproximação que tem sido extremamente importante para nós, das universidades, das instituições públicas de ensino superior do Estado, principalmente com o Encontro de Culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros, e desse encontro nós percebemos a importância de trazer essa discussão sobre as culturas tradicionais, a cultura popular, para essa programação que vem sendo desenvolvida nas caravanas culturais. Então, dizer tanto para a Daniela quanto para a Lucilene da importância da participação suas nessa roda de conversa e nessa discussão que está sendo travada entre os representantes das várias instituições públicas de ensino do Estado de Goiás. A gente poder voltar o nosso olhar para essa experiência, para esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí na região de Alto Paraíso, na região da Chapada, como um manancial para nós, né, das universidades, podemos conversar, entender e pensar nossa atuação enquanto instituições de ensino relacionado com a cultura tradicional, a cultura popular. Eu queria abrir a palavra, né, para que a Daniela, para que a Lucilene pudesse se apresentar, e a gente já poder ir falando um pouco sobre a experiência de cada um de vocês com esse trabalho das culturas tradicionais, né, até que ponto a cultura tradicional e a cultura popular, né, essas duas coisas é a mesma coisa, e a questão do reconhecimento, né, dessas culturas. Nós que no Brasil temos um histórico de uma cultura de elite, como é que vocês veem, né, a importância desses encontros que vêm sendo realizados, né, o Encontro de Cultura já tem quase 20 anos, né, mais de 20 anos de existência, e esse trabalho que vem sendo feito por vocês no sentido do reconhecimento da cultura popular dentro das manifestações da cultura brasileira. Vou começar pela Daniela, e logo em seguida a gente passa a palavra para a Lucilene, para vocês poderem se apresentar e falar um pouco para a gente sobre essa experiência sua. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, feliz sábado e boa tarde a todos e a todas. Então, respondendo sua pergunta, professor Augusto, acho que a grande importância desse encontro, como do Encontro de Culturas também, e de alguns outros movimentos, né, que acontecem, assim, é de salvaguardar e difundir os saberes tradicionais, né, essa é a nossa intenção, não deixar o conhecimento morrer, né, e valorizar esses agentes, né, da cultura que a gente chamou de mestres, eu ainda prefiro chamar eles de doutores dos saberes tradicionais, né, porque eles não têm diploma, né, acadêmico, mas sabem muito mais do que muita gente que está aí, e a gente fica muito feliz quando a universidade se interessa, né, por esses saberes, e a gente faz no caso do Raízes, a gente começou em 2016, foi o primeiro que teve até outro nome, que era o primeiro encontro de raizeiros e pajés, só que aí, a pedido das próprias parteiras e benzedeiras, a partir do segundo ano a gente mudou o nome do encontro, né, porque elas falavam, a gente quer o nosso nome na camiseta também, aí a gente teve a ideia de colocar Raízes, para ficar um nome mais fácil e mais rápido de falar, todo mundo já sabe, em maio tem o Raízes, e aí o subtítulo tem
raizeiros, parteiras, benzedeiras e pajés, né? A gente tem as rezadeiras também, que pelo menos para a gente aqui, rezadeira é diferente de benzedeira, né? Não sei se todo mundo sabe disso, porque eu já vi que em algumas regiões, por exemplo, de Minas, é a mesma coisa, é sinônimo, mas para a gente não é. A rezadeira é que reza a reza em latim, as ladainhas, né? Os benditos, enquanto as benzedeiras, elas benzem a pessoa, né? Com raminho, ou de várias coisas, seja de quebranto, espinhela caída, cobreiro, e a gente, vento virado, são vários benzimentos, né? Então, às vezes, a benzedeira também é rezadeira, a rezadeira também é benzedeira e raizeira, e às vezes parteira, às vezes ela é as 4 coisas, mas não necessariamente, né? Tem muita rezadeira que não é benzedeira. Então, a gente procurou juntar nesse encontro, né? Todas as pessoas que trabalham com as plantas medicinais em busca de alguma cura, seja espiritual, seja física e mental. Então, a gente tentou juntar todo mundo para essa troca de conhecimentos, né? E quando a gente começou, a gente idealizava que ia ser um encontro mais regional, mas foi aberto a todos, né? Então, desde o primeiro veio gente até de outro país, assim, para participar. E então, agora, nos últimos anos, a gente tem uma média de 70 guardiões, né? Seja raizeiro, parteira, benzedeira ou pajé, né? O rezadeira, em torno de 70 que a gente sabe, convida, já tem o nome deles, o contato, mantém esse contato, mas sempre vem ainda mais, né? Igual todo ano a gente conhece um raizeiro que veio de Brasília, uma raizeira que veio de Minas, uma benzedeira que veio de Santa Catarina. Então, sempre vem algumas pessoas novas que se apresentam para a gente durante o encontro, mas aqui que a gente já sabe garantido que sempre vem é em torno de 70. E nesse ano, agora, como não teve como fazer o encontro presencial por causa da pandemia, né? A gente fez uma versão que foi um grande desafio fazer a versão online, né? Porque pela primeira vez a gente se inscreveu no Fundo de Arte e Cultura, concorreu e ganhou, e a gente falou, como é que a gente vai fazer? A princípio a gente pensou, vamos devolver o dinheiro, não vamos fazer. Como que a gente vai fazer um encontro de raizeiro online? Não tem como. Mas aí a gente foi pensando e falou, não, a gente pode fazer uma coisa bem legal, caseira, e a gente dividiu em 4 tópicos o evento. A gente fez o Quintal Raízes, que era um filho, uma nora, uma neta do raizeiro, ou da parteira que filmava ele em casa, e aí ele apresentava o seu quintal, as suas plantas, como é que ele usava, para que ele usava, né? A gente dividiu em entrevista raiz, que eram algumas entrevistas que a gente tinha guardado e nunca tinha divulgado de outras edições do Raízes presencial. A gente fez também a parte de oficinas, que eles eram filmados na casa deles também, ensinando a fazer alguma coisa, ou dentro das pastorais, no caso, os raizeiros que fazem parte de pastoral da saúde, pastoral da terra, pastoral da criança. E também a gente divulgou um documentário que a gente fez grande também, a gente fez uma parte de um raizeiro que morou muitos anos, morou mais de 20 anos aqui em Goiás e voltou para Chapada, ele é cordelista, ele recitou cordel, então a gente fez histórias também, contadas com a temática das plantas medicinais da cultura tradicional para crianças, e sempre tentando usar a fitoterapia popular como uma ferramenta de educação ambiental também, né? E então o objetivo do encontro para além de salvaguardar e difundir os saberes tradicionais, né, de cura e relativa às plantas medicinais, a gente também tem o objetivo de usar o encontro como uma ferramenta de educação ambiental, e às vezes até para alguns aprendizes de raizeiro e raizeiros que às vezes coleta a planta de uma forma que não é muito legal, né, então tentar dialogar com eles uma forma de extração da planta, de que não seja uma forma muito prejudicial, que venha acabar com a planta, né, e tal. Então, assim, principalmente visando isso para os novos aprendizes, né, para saber coletar na época certa, da forma certa, a quantidade certa para não acabar com tudo. Então, a gente tem várias intenções aí e estimular mesmo a família a dar valor, né, a querer continuar o ofício de seus pais, de seus tios, de seus avós. Também desmistificar essa história de que raizeiro é feiticeiro, que é do mal, que é bruxo, né, que alguns... que existe uma certa perseguição religiosa por parte de algumas denominações em relação a isso, então a gente quer acabar com isso também, mostrar que
que não tem nada a ver, e que o dom de benzer está até lá na Bíblia, que o uso de todas as plantas medicinais está lá em Gênesis. Então, assim, não tem o porquê demonizar uma coisa tão sagrada e que salva vidas ao longo dos tempos, e que é o que a raiz de onde a farmácia e a medicina moderna se inspira para buscar o conhecimento, para chegar a grandes medicamentos, né, e tudo mais. Então, é mais isso mesmo, né, e por isso que é aberta a todo mundo, e se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, também está aberto. Muito obrigado aí pela participação, e certamente, né, à medida que a conversa vai andando aqui, o que não falta é pergunta para fazer, mas a gente queria abrir um espaço também agora para Luciene falar um pouco também sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, né, junto com os quilombolas, o pessoal dos Calunga, aí da região da Chapada dos Veadeiros, e contar um pouco sua experiência para a gente, Luciene. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Eu sou a Lucilene, né? Conforme fui apresentada. Quero aqui agradecer, né, ao IPES, à Flávia, do Vinel, ao professor Augusto Almeida, né, que está fazendo essa mediação, pelo convite e oportunidade de trazer um pouco aí da experiência, e na verdade nem é só experiência, mas é visibilizar um pouco da questão cultural do nosso sítio histórico patrimônio Calunga. Conforme a companheira falou aí, a questão das diferenças entre rezadeiras e benzedeiras, ela descreveu muito bem, assim como é dentro do nosso território. E aí eu destaco a atuação nossa, principalmente aí dentro das romarias, né? Que nós temos aí uma grande tradição que acontece no mês de agosto e no mês de setembro, aqui no território Calunga. E o território Calunga ele está composto em 3 municípios, que é o município de Cavalcante, Teresinas e Monte Alegre. Então, esse território, por meio rural, eles se encontram, e acontece, né, na época de agosto, no mês de agosto, a Romaria de Nossa Senhora Abadia e do Divino Espírito Santo, na capela que está localizada no município de Cavalcante, porém, a localização é bem próximo da divisa do município de Monte Alegre, de Goiás, e também de Teresinas. Então, é frequentada pelos 3 quilombos, né? E aí você vê uma rica manifestação dessas rezas, né? De homens e mulheres puxando ali as rezas, as ladainhas nas igrejas católicas, que tem uma igrejinha, e aí acontece por uma semana, mais ou menos ali, as rezas e as procissões, que tem uma procissão das 8 horas, e o império, né, que acontece durante o dia, que é uma manifestação de onde tem uma representação de um imperador e uma imperatriz, que eles vão para a igreja, tem toda uma celebração católica, e depois retorna ali para o seu rancho, né, onde acontece uma grande oferta de comidas e bebidas, né, que é tradicional ali da cultura calunga. Além desses festejos, a associação ela atua, ela participa com o quê? Com uma orientação, principalmente com as pessoas que vêm de fora, com pesquisadores, para conhecer um pouco dessa cultura calunga, que é uma cultura secular. Então, desde a orientação, uma questão de lixo, aonde você acampar, porque quando eu falo desse meio, é um meio rural, totalmente rural mesmo, para você chegar, você tem que passar por uma estrada de chão, né? Às vezes nem todo veículo você consegue ter acesso por causa da serra, né? Da dificuldade de acesso. Então, você tem que fazer um acampamento, quem é de fora, né? E ali tem umas normas, né, que deve ser seguida, e a associação ela dá esse apoio, dá um apoio também na infraestrutura do festejo, para o festeiro, buscando apoios externos aí, né, principalmente na questão da alimentação, para servir as pessoas que ali buscam desde o almoço, a janta, né, na casa ali do festeiro.
material com decoração, que é com os papéis, né? Porque aí decora a igreja, decora os espaços ali da festa, da casa do imperador, para manter essa questão mesmo da tradição. Então, a associação, ela está presente. Além desse momento em agosto, nós temos uma outra romaria que acontece na comunidade Vão do Moleque, na Capela do Vão do Moleque, que é em louvor a São Gonçalo, e também tem a mesma dinâmica, né? Que é um lugar rural, que as pessoas mudam para essa região a determinada época do ano ali, só durante o festejo, para pagar uma promessa, para fazer a devoção mesmo a esses santos. E aí acontece as rezas, as ladainhas, e também nesses dois momentos acontecem os batizados, os casamentos, os reencontros das pessoas que moram em outros lugares, nas capitais, ou até mesmo nas cidades próximas, mas não estão mais ali no território rural. Então, às vezes, eu considero que é o maior momento de reencontro e de manifestação, né, e de valorização dessa cultura calunga que ainda resiste até hoje. Eu considero nesses dois momentos fortes, que é o encontro durante a Romaria do Vão de Almas, que todo mundo conhece assim popularmente, e a Romaria do Vão do Moleque, em agosto, e a outra que acontece em setembro, no período de 12 a 16. São essas datas. Só que fora essas duas grandes romarias, acontecem as folias, acontecem as rezas, por exemplo, dia de Santa Luzia, tem alguma região, alguma pessoa ali que é devoto daquela santa. Então, reúne-se as pessoas mais próximas, famílias, e vão rezar ali para Santa Luzia. A folia de Santos Reis, então solta a folia, vai girando e pousando e almoçando ou jantando naquelas casas. Então, nós temos essas tradições muito fortes ainda dentro do território calunga. Fora isso, a associação, há uns 10 anos, né, 2009, 2010, nós tivemos aí um trabalho iniciado de valorizar a nossa cultura nos nossos próprios municípios, que a gente via aí, às vezes, a cultura calunga sendo representada e apresentada muito em outros espaços, né, em outras localidades. Um exemplo claro que a gente reconhece, sabe, da importância que é o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que acontece no vilarejo de São Jorge, aí no município de Alto Paraíso. E aí, quem não conhece a extensão territorial do sítio histórico Calunga, quando chega e participa desse evento, acha que ali é um território Calunga, e não é. Mas por quê? Porque ali dentro da programação existe o quê? Uma representação desse Império Calunga, né? E nos próprios municípios, que seria Cavalcante, Monte Alegre e Teresina, se você não tem condição de ir para essas festas rurais, às vezes as pessoas da cidade ainda não tinham tido a oportunidade de participar dessa representação ou de participar da festa real. O que nós organizamos, nós aí que eu me incluo também, como fazedor de cultura e liderança, e aí o fazedor mesmo, a gente teve a iniciativa de fazer o primeiro encontro de cultura negra calunga em Cavalcante no ano de 2009, trazendo essas pessoas que estavam nas zonas rurais, nos outros territórios, e promovendo um grande encontro aí no mês de novembro, onde teve apresentações culturais dos grupos de folia, essas representações aí das curraleiras, quem acompanha a folia sabe o que é a curraleira, que é uma tradição aí das nossas culturas, né? Tendo feiras com o quê? Com os produtos que são produzidos dentro do território calunga. Nós tivemos a oportunidade de fazer oficinas com trocas de saberes, né? Trazendo outras pessoas de outros núcleos para fazer xaropes, trabalhar com medicamentos, com fitoterápicos, trabalhar com licores. Nós tivemos oficinas de danças afros, oficinas de tranças, e várias atividades ali, um momento único em um município que o município urbano não conhecia totalmente a cultura do povo calunga, que é essa cultura que acontece no meio rural. Não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. Então, eu considero um marco aí da associação, eu considero um marco das lideranças do nosso povo aí, do calunga mesmo,
tomando essa iniciativa e puxando para si essa responsabilidade da gente valorizar a nossa cultura, fazer essa cultura para nós mostrarmos a importância da nossa existência e resistência nesse território e mostrar que não é vergonhoso, né, a gente existir ali e manter as nossas tradições. Então, eu destaco o encontro de cultura, encontro de Calunga, né, encontro de cultura negra Calunga, e o encontro de Sussas e Folias Calungas também, que foi aí um outro evento mais recente, que a associação realizou também, a partir de uma comemoração de um prêmio, quando a gente conseguiu aí o reconhecimento de um ponto de cultura pelo governo federal na cidade de Cavalcante, aí na sede da Associação Quilombo Calunga. Então, acho que essa é a apresentação inicial aí, estou à disposição para a gente conversando e detalhando mais para quem tiver interesse. Muito obrigado, Lucilene. Esse histórico, né, esse resgate que vocês fazem do trabalho que vem sendo desenvolvido, ele mostra que nos últimos anos, né, talvez aí nos últimos 20 anos, e o Lucilene estava falando dos encontros que, a partir da associação, dos 10 anos para cá, vocês consideram que essas atividades, né, os encontros de raízes, o trabalho que é desenvolvido pela associação, com os encontros das expressões da cultura calunga, o próprio encontro de culturas tradicionais lá de São Jorge, da Chapada, esses encontros, eles contribuíram de alguma forma, quer dizer, na medida em que a sociedade, né, o entorno, né, Daniela estava falando da participação, inclusive, de pessoas de outros países, né, que vêm para conhecer um pouco sobre o trabalho dos raizeiros, a curiosidade que desperta hoje em vários setores da sociedade, e aí a gente inclui, né, nós, inclusive das universidades, em relação às culturas tradicionais, tanto calunga quanto o trabalho dos raizeiros. Esse interesse externo, vocês acham que ele ajudou a valorizar e a trazer esse reconhecimento para o trabalho que vocês desenvolvem? Não sei se a Daniela podia começar falando um pouco, e depois a gente passa pelo Lucilene, para vocês pudessem falar um pouco para a gente sobre como é que esse trabalho dos últimos anos tem impactado no reconhecimento da identidade tanto dos raizeiros quanto das comunidades calunga. Pelo menos assim, o pouco que a gente consegue observar aqui, eu acho que tem sido muito positivo. Principalmente, eu acho que não é nem só o reconhecimento por parte de universidades e tudo, que é claro que é importante, né, ajuda a proteger o conhecimento também, quando a pessoa é bem intencionada, a gente pode falar também da parte negativa, mas falando da parte positiva, né, que você perguntou, o que eu vejo, assim, de muito legal, por exemplo, no primeiro encontro, eu sempre convido a família, o raizeiro, e gosto de convidar a família, porque eu acho que através da família é mais fácil do ofício ser passado e preservado, né? Eu lembro que tinha alguns filhos de raizeiros que eu convidava, e alguns até que, eu lembro uma das parteiras que ela me falou assim, tem um filho que ele sabe até mais do que eu, porque meu marido também era raizeiro, ensinou para ele, só que ele tem vergonha. E aí eu convidava, ele nunca ia, e ele ficava só observando de longe, né? Aí chegou um momento que ele falou para mim assim, não, agora eu quero ir. E ele, assim, tem se demonstrado um grande raizeiro, sabe? Daí pra frente. E ele falava, antes eu tinha vergonha, eu achava que era doidura da cabeça da mamãe continuar com isso. Mas agora eu tô vendo a valorização das pessoas. Então, assim, durante o Raiz, eles viram, assim, celebridade mesmo. Todo mundo quer chegar neles, é o encontro deles, mas como eu disse, é aberto a todo mundo. Então, todo mundo quer chegar perto, quer conversar. A gente faz um trabalho também que é fazer algumas reuniões, tipo um treinamento com o que a gente chama que são os voluntários, né? Que a gente até brinca e fala, vocês são os guardiões dos raizeiros. Por quê? Porque se não tiver uma pessoa ali perto, às vezes, para dar uma acalmada no público, eles são muito sugados também, porque vem tanta gente tão doida para procurar conhecimento, para procurar cura, que às vezes eles não têm tempo de ir no banheiro, se não tiver uma pessoa perto para falar, não, pera aí um pouquinho. Assim, a gente pensa, no primeiro Raiz, a gente pensa, vai ter, com certeza, pelo menos 30 pessoas querendo benzer. A primeira fila tinha 300 pessoas, né? Então foi 10 vezes mais do que a gente esperava. Então,
a gente teve que estender, aumentar mais dias de benzimento durante o evento, né? Tem aqueles raizeiros que não benzem no fim de semana, então a sexta-feira é o dia oficial, mas alguns que benzem no sábado também continuam benzendo, porque não dá para benzer todo mundo que quer. Então, assim, a gente sempre procura ter essas pessoas para ajudar nessa questão de falar, não, peraí, eles também são seres humanos, né? Apesar de eles serem muito especiais, de ter um dom, eles precisam de comer, eles precisam descansar, precisam de ir no banheiro, né? Então, assim, foi muito bom para a autoestima até deles também, porque muitos que no primeiro evento não quiseram participar, ou então falou assim, eu vou, mas não fala que eu sou raizeira, eu só quero ir para ver. A gente respeitava, a gente não contava para ninguém que ela benzia ou que ela era parteira. Aí, na hora que ela via todo o movimento e via que tinha respeito e via que as pessoas estavam ali porque realmente acreditavam e estavam buscando, né, o que eles sabiam fazer, então, a partir do segundo, já voltaram. A gente tinha raizeira que tinha 10 anos, que não fazia nenhuma garrafada, a não ser quietinha para a família dela, por causa dessas histórias de sair na rua e o povo falar, feiticeira, garrafeira, não sei o quê. E aí elas voltaram a praticar o ofício, tem orgulho agora de dizer, sou raizeira sim, sou parteira sim, voltar a assumir que fazem parte e tal. Então, assim, a gente vê a autoestima delas e deles, e também a questão da valorização da família, e assim, tem tido também um movimento grande de universidade, pessoas que já fizeram mestrado, e o Raiz foi um dos focos de pesquisa, então tem isso, mas também tem a parte ruim, como a gente foi plagiado já por uma professora universitária, né, a gente... textos que eu escrevi do Raiz já foram plagiados, tem também aquelas pessoas que vêm, fazem entrevista, faz seu mestrado, seu doutorado e depois não traz uma cópia ou do DVD, do filme que fez, ou do livro que foi publicado que fala da vida do raizeiro, não preocupa de trazer um livro para ele guardar, falar, eu saí aqui nesse livro, olha aqui para ficar para os netos, para ficar de registro. Então a gente tem essa grande preocupação. No primeiro evento, a gente fez um livrinho e o nosso acordo era, o livro primeiro não vai ser vendido, vai ser só doado, e o segundo, quem vai receber primeiro são eles. Eles vão primeiro ler, antes da gente mandar para a edição final, os que não lê, a gente vai chamar pelo menos um filho, um neto, alguém de testemunha, para ver que a gente está lendo e que não basta ele autorizar. A gente não quer só a autorização dos mestres, né, dos raizeiros, das parteiras, a gente quer que eles gostem, a gente quer o agrado deles. Então, a senhora aceitou? A gente vê que a carinha não tá assim, tô deixando. Não, a gente quer que ele esteja feliz. Agradou? Então pronto. Então agora a gente publica. Então, assim, essa é a nossa intenção, de valorizar e de ver eles felizes. A gente quer que deixar esse legado, que eles tenham orgulho desse ofício, desse legado, e os filhos também. Então, a gente procura essa valorização dentro da família e de toda a comunidade. E quando a universidade abraça de verdade, como a gente tem professores assim, que estão com a gente desde o início, professora Maria Elisa, aí da Universidade Federal, professor Wilson, a gente teve vários professores assim que foram muito legais com a gente e dão um maior apoio, e a gente fica muito feliz quando a gente vê esse tipo de apoio sincero, e esse reconhecimento, e agora esse convite de vocês. Eu já fui convidada para ir para a Índia, mas não tinha passaporte, para falar do encontro de saberes tradicionais de cura na Índia. Esse eu não pude ir, mas já falei em Goiânia, já fui convidado pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo pessoal da promoção da saúde. Então, a gente vê o reconhecimento, né, desse trabalho, que é o trabalho deles. Eu só organizo, eu idealizei, eu crio, sou coordenadora geral do evento, mas a gente faz isso para eles, o evento é deles, quem palestra são só eles, quem ministra as oficinas de remédio caseiro, de tudo, são eles, né? Então, assim, já perguntaram para mim também, por que você chama de grande encontro? Que ousadia. Eu falei, gente, 3 cantores que a gente gosta muito, só 3, né? Que a gente sabe quem são. Chamou de grande encontro, por que eu encontro com esse tanto de mestre, esse pessoal, esses grandes doutores aí dos saberes tradicionais, que tem conhecimento, assim, para mais de metro, por que a gente vai chamar de grande encontro? Olha o tanto de parteira, de parteiro também, de benzedor, de benzedeira, de rezador, de rezadeira, de pajé. Como que a gente não vai chamar de grande encontro? É um grande encontro, sim, eu tenho orgulho de falar que é um grande encontro, e a gente faz o possível para fazer sempre, assim, da melhor forma para eles e para quem vem também, para continuar preservando e continuar estimulando a aprender e respeitar isso tudo.
Que bom, Daniela. Muito obrigado aí pelo seu... É quase que um testemunho, né? Você está contando a história de um movimento que... E eu queria saber da Lucilene. Lucilene, como é que você vê essa questão do reconhecimento, dessa projeção que se dá às comunidades calungas e o reconhecimento que ela tem para o fortalecimento do movimento seus aí na região da Chapada? Então, só complementando aí a Daniela, eu partilho da sua fala. É um grande encontro, sim, viu? O encontro de raízes. Eu acho que você tem que continuar falando que é um grande, porque ele é mesmo, tá? E eu vejo muito positivo, viu, professor Augusto? A universidade, ela fez um papel e faz um papel assim, de grande relevância mesmo para esse reconhecimento, para esse conhecimento desse saber notório, principalmente. E aí eu falo, e posso até usar como exemplo aí da UFG, que sempre nos incentivou, sempre esteve aí forte, com vários grupos de pesquisa, né? Um que eu cito aqui, eu estou até correndo risco. Eu estou citando um, mas tem vários, né? Vários núcleos aí dentro da UFG que são parceiros demais do Quilombo Calunga. Mas um que eu não posso deixar de citar aqui é o projeto Giral dos Saberes, né? Que é um projeto aí de extensão, que tem a professora Maria Tereza, né? Que fez um grande trabalho aqui com a questão dos raizeiros também, né, do território Calunga, grande incentivadora também da questão do artesanato local e da cultura como um todo. E nós tivemos também a UNB nesses eventos aí, o Encontro de Sussas e Folias Calunga também foi uma grande parceira. Nós temos a UEG, aí sempre parceira, o IF, o IFG. Então, assim, não dá para negar a importância que é ter essas instituições ladeadas aí com nós aqui, com todas as associações e com todas as iniciativas dentro do sítio histórico Calunga, para preservar e dar seguimento nessa valorização dessa manifestação cultural e histórica que ainda temos aí para apresentar e para manter, né, viva. Porém, eu vejo que também tem alguns, infelizmente, o Calunga em si, falando, né, que o Calunga ele é muito visível, eu nem sei se a palavra certa é visado, né, diante aí do grande patrimônio que nós temos, né, natural e cultural. Às vezes a gente vê algumas pessoas que não dá para generalizar, mas alguns pesquisadores querendo usar aí de má fé, né, para pegar esse saber local, chega próximo, quer saber como é que é usado, algumas frutas, plantas, né, a manipulação, usar alguns saberes do Calunga e já tentar patentear, inclusive, né, alguns produtos aí. Então a gente fica um pouco assim triste que por ter, né, algumas ações desse tipo, ou então algumas pessoas que só querem também valorizar o currículo Lattes em alguns tipos de pesquisa, mas esquecem de dar o feedback, de dar o retorno ali do produto final, da pesquisa, o retorno para a comunidade, que eu acho que a gente tem que ter isso quando a gente trabalha com instituição de ensino, principalmente, que é de pesquisa, seja de qualquer pesquisador, vamos dar um retorno para quem serviu, para quem abriu as portas, né, para a valorização, porque o resultado positivo, ele é mútuo, né, vai servir para todos, não é só para um só. Mas, na maneira geral, eu considero muito, muito positivo mesmo a participação das instituições de ensino aqui dentro do território Quilombo Calunga. Isso mesmo, queria só aproveitar para falar eu dei uma olhada aqui nos comentários, tem uma outra professora da UFG também, que é uma pessoa muito legal, que já ajudou a gente aqui também, a professora Marline, mandar um abraço para ela, eu vi que ela pôs alguma coisa ali nos comentários, e falar que o IF, eu esqueci de falar, o IF também já contribuiu com a gente aqui no encontro, além da UFG, agradecer aí por todo o apoio e valorização. A gente está registrando aqui, um monte de gente acompanhando aqui a live nossa. Diga, Lucilene. Eu não estou vendo os comentários, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo visualizar. Mas eu queria já citar também um projeto importante, uma parceria da UFG, nesse momento, que ontem, né, foi aprovado um projeto de lei
que aí abrange a todas as comunidades tradicionais do nosso estado, que é a questão da saúde, a questão do Covid. E aí foi iniciativa do Politizar, né, que é da UFG, em parceria com o Alego, não sei se as pessoas conhecem. Eu tive a oportunidade de ser uma dessas participantes do Politizar na edição de 2019, e através da coordenadora, da professora Laís, ela nos procurou, algumas lideranças aqui do estado, na questão quilombola, para formular esse projeto de lei, e junto com os indígenas, né? Então, o presidente da casa e o deputado Lissauri apresentou e aprovou esse projeto. Então, aí a gente está com uma conquista, que eu considero importante também nesse momento, em épocas de pandemia que a gente está vivendo, ter um projeto de lei aí que tanto é importante para as comunidades tradicionais nesse momento. E aí, mais uma ação de uma instituição de ensino atuando dentro das comunidades quilombolas. É um exemplo bem claro e importante para a gente. E a gente queria agradecer a participação das pessoas que estão com a gente, né, acompanhando aí a programação da caravana e essa programação da roda de conversa nossa aqui sobre a cultura popular, as culturas tradicionais. E acho que essa aproximação, ela só traz benefício para os dois lados, né? Acho que vocês falarem um pouco de como é que essa possibilidade aí do reconhecimento, isso traz o fortalecimento da autoestima dos mestres, né, da cultura tradicional, que às vezes acham que eles fazem um negócio muito simples, né, que todo mundo, né, é aquele negócio que os avós faziam, e aí na hora que eles percebem a relevância que isso tem para aqueles que estão de longe, né, as pessoas que vêm de fora para ver, isso fortalece, acho que traz a possibilidade das gerações mais novas, né, se envolverem também com o trabalho que eles já desenvolvem, e acho que a possibilidade da gente estar aproximando essa conversa, ela é uma forma de a gente poder estar fazendo com que isso ganhe cada vez mais força, né? E muitas vezes essa aproximação, ela se dá pelo interesse dos pesquisadores, né, das universidades que vão aí, como vocês disseram, alguns, né, talvez até mal intencionados e que usam isso de uma forma muito, né, aproveitam, né, da situação, mas eu queria saber, assim, da parte suas, né, quer dizer, o que vocês diriam para as universidades? O que vocês diriam, assim, em termos de, olha, se for para olhar pelo ponto de vista nosso aqui, o que a gente gostaria que as universidades fizessem em relação aos encontros, ao encontro raizeiro, aos encontros das manifestações Calunga, ao encontro de culturas tradicionais, o que nós queríamos que as universidades fizessem era algo nesse sentido, aquilo que para nós seria um retorno interessante. O que vocês diriam para as universidades em termos daquilo que vocês esperam dela para que o trabalho que vocês já fazem possa ser cada vez mais fortalecido e possa ser cada vez mais reconhecido? Quer começar, Daniela? Quer falar primeiro? Eu falo. Então, uma das primeiras coisas que vem à minha mente a gente já viu aí, não vou nem citar nomes, mas assim, até políticos recebendo doutor honoris causa, por exemplo, né? E eu acho que é uma das coisas assim, que eu tinha vontade de conseguir para alguns mestres, sabe? Eu acho que eles são muito dignos de conseguir um título desse. Que não seria difícil comprovar. Então, uma das primeiras coisas que veio na minha mente foi isso, quando o senhor perguntou, né? Eu não sei como seria para conseguir isso, mas eu acho que eles são muito merecedores de um título desse, porque, por exemplo, às vezes a gente já viu aqui situações, eu já vi situações de alguns mestres serem convidados para eventos, né, em universidades, e aí, tipo assim, eles não podiam receber nada, porque não tinha currículo Lattes, porque não tinha nenhuma documentação, então, ou tinha que escrever uma outra coisa na nota para eles receberem uma coisa muito mínima, tipo R$100, sei lá, enquanto um doutor para fazer a palestra recebia 2.000. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente podia fazer é tentar títulos que para eles
tem muitos que um diploma na parede, para eles, já é questão de muito orgulho. Então, já pensou, por exemplo, Dona Flor, que é reconhecida internacionalmente, mas outros também que não têm a mesma fama da Dona Flor, mas que tem o mesmo prestígio e o mesmo conhecimento, receber um título desse. Acho que seria uma das formas de valorizar, né, eles. Mas agora, para o encontro, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tem, eu não sei se a universidade conseguiria ainda mais nesse momento governamental que a gente se encontra, que a gente tem notícias aí que a universidade está tendo dificuldade para comprar até papel. Então, assim, a gente já teve uma ajuda de ônibus, uma coisa que ajuda demais, por exemplo, ônibus, carro, para poder trazer eles das comunidades, igual para trazer o pessoal, a Lucilene sabe bem isso que eu estou falando, né, Lu? Trazer o pessoal do Vão de Almas, por exemplo, que dependendo da época, só chega carro 4x4, você atravessa o Rio várias vezes para conseguir chegar aqui. Então, assim, tem toda uma questão, assim, que não é fácil. Então, teria até que pensar também, né? Porque eu não estou dentro da academia para saber o que mais que a universidade poderia ajudar, mas eu fico pensando nessas coisas simples, assim, tipo ônibus, mas para a gente não é simples, nossa, é uma mão na roda que vocês não têm ideia. Para alguns universitários, que eu vejo que vem muitos universitários, de repente, alguma forma de certificar para eles seria legal. A gente dá certificado para quem pede. Mas, de repente, se fosse alguma coisa reconhecida pela universidade, para eles seriam bons. Seria bom, porque precisa de horas, né? Para formar. Que mais? Não sei, pensa aí, Lu, me ajuda a pensar. Alguma forma de registrar o conhecimento deles também, né? De fazer livro, de, sei lá, alguma coisa assim. Convidar eles para aula, sabe? Conseguir alguma forma de convidar eles para estar na universidade, ou trazer a universidade até aqui. Tem uns que não saem fácil de casa de jeito nenhum, tem isso também, né? Como é que você vê isso, Luciane? O que você diria? Pode dizer. Então, eu também acho até complicado falar assim, porque a gente não sabe direito o que a universidade pode atender, né? Mas eu vejo, assim, claro, algumas coisas, né? A primeira aí, apoio o que ela já falou, que a Daniela falou, mas eu vejo que a gente tem que trabalhar mais nessa devolução das pesquisas que já foram feitas nas comunidades, tentar esse retorno, voltar para a comunidade, a devolutiva. Uma das coisas que eu acho que a universidade tem que voltar a intensificar essas pesquisas dentro das comunidades, porém, com mais envolvimento de atores locais. Tentar colocar um tipo de pesquisa que você envolva a comunidade nessa pesquisa, não só com atores de fora, sabe? Porque a gente sabe, por exemplo, bolsas, né? Tem condição de você dar essa bolsa para algumas pessoas participar dessa pesquisa. Por que você não contratar uma pessoa dessa comunidade para ser esse bolsista? Porque esse bolsista vai estar te ajudando ali na coleta de dados, ele vai sentir parte daquilo ali, ele vai estar aprendendo, participando de um projeto de uma academia, e que às vezes ele não tem essa oportunidade, não tem uma formação, conforme a Daniela falou, mas só de ser um bolsista, um colaborador, aquilo ali tem uma grande importância local, muito grande, e ali vai ter já uma outra troca de saber também do pesquisador, com o envolvimento com o local. E a outra sugestão que eu daria é descentralizar as atividades dos eventos, em vez de fazer nos centros acadêmicos, trazer para esses núcleos, para onde vocês usam para pesquisar, para esses núcleos, não só para os eventos pontuais, né? Mas ver de acordo com o calendário ali da comunidade, né, dos grupos, como que vocês poderiam fazer algumas ações usando a infraestrutura aí que a universidade tem, como ela falou, ela já citou a questão do transporte, né, algumas outras coisas, e descentralizar, que às vezes você vê que a própria universidade, ela contrata uma mega estrutura para fazer algumas ações aí em algum espaço, né, público dessa universidade. Por que não contratar e descentralizar e oferecer esses serviços lá em uma comunidade, quilombola ou não, de um núcleo tradicional, de onde já foi feito algumas pesquisas, já serviu aí para alguns embasamentos aí de algum projeto para a própria universidade.
Então, essa é a minha sugestão. Não sei se cabe, porque eu também não estou dentro aí da academia, da universidade, para saber se isso é possível ou não, mas é uma sugestão. É verdade, né? Acho que as condições, a Daniela estava falando, né? Nós vivemos em condições um tanto estranhas ultimamente, né? Em que aquilo que está voltado para as culturas, para esses saberes populares, não tem sido tão valorizado pelas ações governamentais e as instituições de ensino mesmo, né? As universidades correm risco de corte de recursos, aquilo que a gente queria para manter a universidade hoje em dia não tem sido aquilo que a universidade tem tido. Mas eu acho que isso que vocês colocam tem que trazer para nós das universidades essa responsabilidade, né? Na medida que as coisas forem se tornando mais possíveis, né? Forem se tornando mais adequadas a essa intenção, elas possam acontecer. Mas eu queria trazer para vocês umas questões que o pessoal está levantando, né? O pessoal que está assistindo aí tem uma pergunta que não sei se seria para as duas, acho que mais para a Daniela, mas se a Lucilene puder ajudar a gente a responder, a questão é com relação às religiões neopentecostais. Pergunta se elas são agressivas com as atuais benzedeiras e atualmente é considerado benzimento fé ou cultura folclórica. A pergunta é sobre as religiões, a agressividade e a questão do benzimento como fé ou cultura folclórica. Então, o que a gente já vivenciou aqui, pelo menos assim da minha parte, vou citar até frases que as próprias benzedeiras que pararam de benzer já me contaram, que os pastores das igrejas que elas entraram, né, falavam que benzer e fazer simpatia e tal, porque é diferente o benzimento da simpatia. A simpatia, por exemplo, você pega uma folha de alguma planta, coloca na cabeça em formato de cruz para passar uma dor de cabeça, alguma coisa assim, ou fala alguma coisa 3 vezes, ou vai e volta dentro de um cipó, alguma coisa assim. Né? Tem as simpatias e tem os benzimentos, que é só a oração mesmo. E aí, alguns pastores dizem que isso é coisa de Satanás, que se elas continuar fazendo isso, elas vão para o inferno, ou que elas não podem ir para a igreja. Então, algumas param de benzer por causa disso, né? E é muito triste, porque eu já vivenciei coisas do tipo, uma benzedeira virar para mim e falar assim, filha, um dia você vem aqui com um caderninho que eu vou te ensinar tudo, tá? Se você quiser, eu vou te ensinar a benzer, mas eu não posso, que o pastor não deixa. Ou seja, ela acredita, ela sabe que é importante, ela já viveu, já viu, e ela crê porque ela já viu o tanto que funciona, mas por causa da repressão ela para de benzer, porque ela não quer ficar sozinha, ela não quer ficar sem a comunidade religiosa dela. Então, a gente vê isso acontecer. A gente vê coisas aqui, por exemplo, tem um raizeiro que ele tem uma lojinha, né, de ervas e de artesanato aqui na cidade. E aí ele já me contou vários episódios que o pastor proíbe a pessoa até de entrar na loja dele. Entendeu? Que falam que aquele povo é feiticeira, aquele povo não sei o que lá. E aí, a pessoa que entra para determinada religião, ela não pode nem entrar. A gente tem, sim, raizeiros evangélicos, a gente tem alguns benzedores e benzedeiros que pararam de benzer, mas eles fazem oração, impõem a mão, né? Eles não fazem mais o benzimento decorado, mas fazem a oração, porque tem o benzimento decorado e tem o benzimento que a pessoa recebe na hora, a intuição, e ela faz, né, espontânea. Então, tem até, assim, a gente diz que o espírita, ele dá o passe, o benzedor, ele faz o benzimento, o evangélico, ele põe a mão e ora, né? Alguns católicos da ala mais fervorosa, mais, assim, da renovação carismática também, que impõe as mãos e tal. Então, a gente tem toda uma gama, né, de crenças, né? Aqui na nossa região, inclusive, já aconteceu uma coisa também muito estranha, que um determinado órgão queria se predispôs a ajudar o evento, mas eu teria que dizer que o evento era um evento de matriz africana, e não era, apesar da gente estar em território quilombola. Quando a gente fez a entrevista, a gente fazia uma entrevista com todos, né, para saber e conhecer eles mais um pouco. Uma das coisas que a gente perguntava era sobre a religiosidade de cada um, e a gente descobriu que todos aqui da região são cristãos, né? Então não podia mentir, inventar que o evento aqui
ele é mais umbanda ou mais candomblé, porque não era verdade. Na nossa região, isso não é. Como a Lucilene mesmo falou, a gente tem a festa do Divino, né? As folias, a festa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Badia do Muquem. Então, eu não posso inventar uma coisa que não é real só para me receber um apoio de uma determinada instituição, né? Então, a gente procura ser bem honesto, bem sincero, e assim, a gente sabe, né? Por exemplo, tem o pessoal da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, então lá dentro tem benzedeiras de todas de todo tipo de crença, e lá sim, a gente sabe que tem benzedeira católica, tem da Umbanda, tem de outras denominações. Então, assim, a gente acolhe todas e a gente procura ser muito sério aqui no nosso trabalho e respeitar a forma de cada um crer e exercer a sua fé. Como eu falei para vocês antes, tem benzedores e benzedeiras que eles não benzem no fim de semana, eles falam que fim de semana é só animal, a não ser que seja uma coisa de emergência tipo hemorragia. Então, eles não vão deixar a mulher morrer de hemorragia se for sábado ou domingo. Fora isso, eles não benzem. Ou então, por exemplo, tem benzedor que ele não come carne, porque ele fala que se ele comer carne no dia que ele vai benzer, ele perde a força. Então, no evento raiz, a gente fornece a alimentação deles, não tem carne, nenhum dia. Não tem nada de origem animal na alimentação deles. E então, assim, a gente tem que respeitar tudo isso, mas a gente, como eu falei para vocês também, um dos objetivos é desmistificar isso e mostrar que não é verdade, que não tem, pelo menos os que a gente convida, a gente procura conhecer, ninguém serve para os dois lados, do mal e do bem, faz um feitiço e faz um benzimento, não. São pessoas que a gente acredita que estão aqui para servir mesmo, e só o bem, né? Então, são benzedores e benzedeiras que servem o bem, a maioria, como eu falei, aqui na região, a maioria são cristãos, mas vem outros que nem todo mundo é católico ou evangélico, né? São de outras denominações também. E o nosso objetivo é servir, mostrar que a cultura é importante, mostrar que essa cultura salva, que durante séculos não existia igreja, não existia hospital, e quem curava? Deus através dessas pessoas, né? Através dessa fé deles, e eles são categóricos em falar, eu não salvo, eu não curo nada, quem cura é Deus, né? Deus só me usa. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tenta mostrar, e tenta fazer com que as pessoas aprendam, né? Para esse conhecimento não morrer com eles. A maioria já está velhinho, e a gente não quer que o conhecimento morra com eles, né? É isso, né? E parabéns pelo trabalho seus para fazer o conhecimento estar passando para gerações mais novas, né? A sua história com relação à criança que viu e falou assim, pô, o negócio é importante. Não, nesse caso não era nem criança, mas a gente tem benzedores que trazem os netos, porque os netos começaram a ver, netos 7 anos de idade, e falou, quero aprender. Eu mesmo tenho uma pequenininha aqui de 5 anos, que é minha filha mais nova, ela fala que ela é benzedeira, que ela é raizeira, ela brinca de passar o raminho, e para ela é sério, não é brincadeira. E ela brinca com as bonecas, ela coloca na posição certinha, ela fala que tá fazendo parte das bonecas. Então, eu fico muito feliz, eu não posso ficar de outra forma não ser feliz de ver que isso já é um estímulo a continuar, né? Então, esse o nosso intuito. E a gente sempre fala, ó, se você não tiver um filho, se você não tiver um neto, um sobrinho que quer aprender, você tem algum vizinho, alguém que tenha vontade de aprender? Tem, então traz ele para o senhor. Então, a gente procura fazer tudo, é um evento colaborativo, ele acontece por doações, a não ser esse ano que a gente teve a questão do Fundo de Arte e Cultura, mas sempre foi feito por doação, por colaboração. Tipo assim, minha mãe que ganha um salário mínimo de aposentadoria dá R$50, o outro dá R$10, o outro põe moedinha no cofrinho lá durante o evento, a caixinha. A gente, no último ano também, a gente fez vaquinha online, que a gente nunca tinha feito antes, então a gente faz evento de forma totalmente colaborativa, os donos de pousada da região dão vagas nas pousadas, e a gente não aceita coisas, por exemplo, eu já ouvi assim, o pessoal falar para mim, por que você não coloca os calunga acampados? Eles estão acostumados a acampar. Eu falo, não, todo mundo tem direito de ficar em pousada do mesmo jeito, eu não aceito. Por que um vai ficar em pousada e outro vai ficar acampado? Não, todo mundo é pousada. Então a gente corre atrás de pousada para todo mundo e para o seu acompanhante, porque o seu acompanhante, vamos supor, ajuda ele a lembrar das horas, ajuda nessa questão de
de não deixar o pessoal sugar demais, né? E também ele tá ali, às vezes ele vem um filho, ele nem quer aprender, ele tá ali só para apoiar o pai, mas ele vendo, ele se estimula. A gente já viu isso acontecer, né? Então, essa é a nossa felicidade, ver as pessoas se estimulando a não deixar o conhecimento morrer. Muito bom. Lucilene, com relação a essa pergunta, né, que o pessoal colocou sobre a questão da perseguição religiosa, da questão do folclore, da questão da fé ou do folclore, como é que você vê isso em relação às manifestações calunga? Então, eu vejo sim que é um movimento nacional, né? Na verdade, essa ascensão aí. E aí, já, de fato, já está dentro das comunidades, sim, né? A gente tem várias igrejas aí, e assim como a Daniela relatou alguns fatos aí, inclusive falas, né? Eu também já presenciei muitas, e aí eu vou falar até de uma pessoa, de um senhor da minha comunidade, que ele cuidava lá da horta, né? De plantas medicinais, e ele estava incomodado, inclusive, de cuidar, continuar cuidando das plantas, porque ele sabia manipular, cuidar e manipular, e sabia benzer também. E aquilo ali, ele estava sofrendo demais, porque o pastor falou que ele não podia mais fazer uso daquilo ali, que ele não ia poder ficar benzendo, que ele não podia usar aquelas plantas. E ele estava sofrendo porque ele não ia poder cuidar, estava com medo das plantas morrerem, como é que ia ficar as plantas, e se ele manifestasse ali, rezasse, alguém buscasse ele para fazer um benzimento, alguma coisa, ele ia estar pecando, né, perante o Deus lá, que o pastor tinha falado. Então a pessoa começa a entrar num choque de identidade, um choque de cultura muito grande, que pode causar um adoecimento. Eu considero a questão muito mais grave ainda, e aí eu considero até a questão do racismo estruturado, estrutural, porque você coloca a pessoa numa situação assim, porque ou você está com a gente, ou você não é ninguém, sabe, ou você não vai para o céu. E aí é não respeitar o saber do outro, é não respeitar o espaço do outro. Me preocupa muito essa situação, sabe? Me preocupa mesmo, porque pode causar um adoecimento e vir a problemas muito mais sérios. E aí eu quero fazer um comentário também, aproveitando aí da fala da Daniela, que ela falou aí que alguém quis patrocinar o grupo, o encontro de raízes aí, falando para ela falar que o evento era ligado à questão afro-brasileira por causa da existência de quilombolas. Eu gosto de deixar isso bem claro, que se você prestar atenção na região da Chapada dos Veadeiros, nós temos aí em Alto Paraíso, o Moinho foi certificado como um quilombo. São João da Aliança, nós temos o Quilombo do Forte. Cavalcante, Teresinas e Monte Alegre, nós temos o Quilombo Calunga. Colinas, nós temos o Quilombo Zé de Coleta. Está tudo aí na região da Chapada. Então, quase todos os municípios que compõem a Chapada dos Veadeiros têm quilombo. Mas se você visitar esses quilombos e conhecer, você não vai ver a manifestação afro-brasileira, claro, você não vai ver um terreiro de Umbanda, você não vai ver um terreiro de Candomblé atendendo ou apresentando as manifestações. Pode ser que haja algumas pessoas adeptas, né, a essa religião, mas não é porque nós somos um quilombo que todo quilombo tem essa manifestação como uma religião característica predominantemente ali daquelas localidades. Então, é bom deixar claro, porque quem não conhece de fato os quilombos já vincula muito isso, mas nada contra as religiões afro-brasileiras, pelo contrário, eu acho que a gente tem aí que valorizar e respeitar e ser contra qualquer tipo de intolerância religiosa, principalmente contra a afro-brasileira, que é a que mais sofre ataque, né? É só para desvincular um pouco isso que as pessoas tendem a misturar, né? E confundir. E parabenizar a Daniela também pela postura de colocar os calungas em hotéis, porque eu já ouvi muito isso das pessoas falar, não deixa eles acampados, como se qualquer lugar que arrumasse para calunga fosse bom participar de qualquer evento, tá ali, tá ótimo. Não, não é assim, eles são pessoas, seres humanos como qualquer outro, e são convidados, palestrantes, são as pessoas que estarão ali para os assistir, para acompanhar, participar de uma oficina com eles, né? Então tem que ser tratado de igual para igual. Obrigado, Lucilene. Nosso tempo já está acabando, né? Essa roda de conversa é boa porque o tempo passa e a gente nem vê.
Mas antes da gente passar para as considerações, assim, vocês poderem fazer as considerações finais, poderem se despedir, eu queria só registrar, a Daniela estava falando da questão dos títulos, né, que as universidades, títulos de doutor honoris causa, títulos do tipo, a Andréa Souto participou aqui dizendo que a Universidade Federal de Minas Gerais, ela já está fornecendo título considerando saberes das comunidades. Então, acho que esse seu apelo ele já está sendo ouvido pelas universidades, né, e até mesmo pelos órgãos governamentais, né, a dificuldade, a gente está agora nesse período aí da Lei Aldir Blanc, né, e a dificuldade que o pessoal tem de acessar, às vezes, recursos que são disponibilizados pelo poder público, justamente por essa falta de domínio desses instrumentos burocráticos, tal, né? Então, esse reconhecimento dos saberes e das formas de pleitear também os seus direitos, né? Então, a Federal de Minas Gerais já começa a reconhecer, e acho que isso já é um avanço que a gente tem que fazer com que se estenda para as outras universidades também. Mas eu queria passar para vocês, começar pela mesma ordem que a gente começou no início, né? Daniela, depois a Lucilene, para a gente poder eles fazerem suas considerações finais e a gente ir terminando essa nossa roda de conversa. À vontade, Daniela. Então, agradecer vocês pelo convite, né? O pessoal da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge também, que apoiaram. E agradecer, principalmente ter conhecido a Lucilene também, que eu tinha vontade de conhecer, não conhecia. E as pessoas que estão presentes, inclusive eu até vi uma sugestão aqui sobre a questão de publicação, né? De ajudar o UFG, se tiver condição, ajudar nas publicações, né, Lu, seria interessante. Eu até me lembrei do caso do Encontro Saberes da Caatinga, que a Fiocruz está junto e o pessoal acompanha e registra o material que é discutido nas rodas de prosa e nas oficinas. Então, é legal, eles têm seria uma forma interessante da gente conversar sobre isso também depois, se vocês tiverem interesse, para quando for possível, Deus abençoar, né, que acabe essa pandemia e for possível voltar a ter encontro presencial. Mas do mais é agradecer, né, e reforçar a fala da Lu na questão do retorno, que é uma coisa que eu acho que precisa frisar isso, principalmente os professores universitários com seus educandos, né, com os acadêmicos, de não esquecer de fazer esse retorno. Em primeiro lugar, não deixa para depois, né? Você fez uma monografia, você fez uma dissertação, fez um mestrado, traz uma cópia. Se publicou, traz a publicação para a família, ter esse registro em mãos. Por mais que a raizeira não saiba ler, mas vai ter um familiar que vai saber, que vai se interessar. É bom ter esse registro, né? É importante, faz parte da valorização. Então, frisar isso daí, né? E pedir para todo mundo torcer, né? Se for da vontade de Deus, que vida longa ao Raiz, ao Encontro de Culturas, ao Encontro Quilombola e todos os outros mais aí que seja de valorização dos saberes tradicionais. Vida longa. Lucilene, fica à vontade. Obrigada. Na verdade, só agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade desse lugar de fala, agradecer o convite da professora Fátima Maria Cruvinel, agradecer a sua mediação, professor Augusto, e a UFG, né, por estar aí nos dando essa oportunidade de estar aí conhecendo pessoas. A Daniela eu já conhecia, sim, já acompanho o trabalho, mas é sempre bom a gente estar aí partilhando desses momentos, porque a gente sabe que outras pessoas vão assistir essa live, né? Então vão ter informações e cada dia mais eu aprendo e a gente aprende um com o outro, e é isso, agradecer a oportunidade e convidar as pessoas que estão nos acompanhando, se tiver interesse em conhecer mais sobre a questão quilombola, principalmente não só Calunga, mas o nosso estado como um todo. Eu estou realizando aí na minha página, né, no Facebook, Lucilene Calunga, lives Diálogos Quilombola, no qual eu converso com algumas lideranças, a maioria das lideranças aí, dos quilombos certificados no nosso estado, que falam um pouco dessa realidade, e pessoas que têm algum trabalho de instituições voltadas aí para as comunidades quilombolas, tá? Obrigada, é isso. Então, quem quiser, siga Instagram e Facebook Lucilene Calunga. Só lembrar, aproveitar a deixa da luta. Também conheçam o site do Raízes, encontroraízes.com.br.
Lá a gente tem só desse ano mais de 70 vídeos curtos que a gente fez, né, com eles. Então, quem quiser conhecer, ver mais publicações, tem algumas fotos das edições passadas, lá tá mais completa. A gente também tem Facebook, Instagram, mas tá meio atrasado. Então, no site ou no canal do Três Luas Ed, vocês vão ter a oportunidade de aprender muita coisa lá. Bom demais. Nós é que queremos agradecer, gente, a disponibilidade suas, a participação, o que vocês trouxeram de conhecimento para nós, né? E dizer que é isso, assim, a live está terminando por aqui, mas o canal da Rede IPS, né, IPS Law Cultura, ele vai ficar com todos esses vídeos gravados, toda a programação. Então, quem não teve oportunidade, quem viu e quer indicar para alguém que não teve oportunidade de ver, tá tudo gravado e colocado aí no canal do YouTube da rede. E a nossa live está terminando, mas na sequência a gente vai ter a continuidade da programação dessa caravana. Então, nós temos agora às 5h30, né, 17h30, a gente tem o nosso Fórum de Cultura. O fórum vai ser sobre artes cênicas, com grandes expressões aí das artes cênicas no estado de Goiás e professores das universidades. A gente vai estar tendo a oportunidade de discutir um pouco sobre a questão das artes cênicas no estado, a questão aí das artes cênicas no cenário tanto do regional quanto nacional. Então, quem está acompanhando aqui com a gente, daqui a pouquinho, aqui nesse canal do YouTube, a gente tem a continuidade da programação da caravana, tá bem? A todos que acompanharam aí, nosso muito obrigado, e até às 17h30 com o nosso Fórum de Cultura. Um abraço a todos.